Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo A Fé Transporta Montanhas. Item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser prodigiosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nasceram. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver se cumprir as promessas do Senhor, porque se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor, porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis, e porque consequente de que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que nessa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construísse sobre ela, elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não a queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto a fé aparente não tem senão palavras sonoras, que nos deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-los aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para fazer ver o mérito da vossa fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para fazê-las ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e belo, em sua pureza e sua racionalidade. Não admitis a fé sem controle. Filha cega da cegueira, amai a Deus, mas sabei por que amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui vossos conselhos, mas inteirai-vos do fim de que nos mostramos e dos meios que vos trazem para atingi-lo. Crede, esperai, sem jamais fraquejar. O milagre são a obra da fé. Os milagres são a obra da fé. José Espírito Protetor, Bornéus, 1862. Pois bem, irmãos, hoje eu vim falar da fé. E aí eu trouxe o significado da fé. A fé, eu vejo que diferente de outros sentimentos, ela parece menos pegável, digamos assim. Quando fala em amor, parece que quando abraça o outro, transmite. A fé é o outro patamar. E aí a gente tem assim, aqui, a fé, mãe da esperança e da caridade. E o que é a fé? A fé é a confiança, é a esperança, é confiança absoluta. E eu achei no dicionário uma palavra que eu achei bonito, que a fé é ter crédito. Crédito é ter além, né? Quando a gente tem crédito, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito, eu vou além, né? É além disso aqui, é a esperança. E a esperança, né, como a filha da fé, é a possível realização. E aí ela vem lá do latim speres, que é confiança, e eu achei muito interessante isso, que esse speres, é confiança em algo positivo, né? Confiança em algo positivo. Mas ela também deu
origem à palavra esperare, que é de esperar. Então, tem a confiança, né? Tem essa confiança no algo positivo, também tem o esperar. E a caridade, que conduz ao amor de Deus, que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante, que beneficia os pobres, que do latim é caritas, algo com amor, um amor incondicional. E eu achei essas denominações ou essas explicações tão bonitas nesse contexto, né? Porque quando eu li aqui que vem do latim a caridade, que é algo com amor, né? A caridade tem que ser com amor. Senão não é caridade, ela só tô dando para os outros olharem, os outros verem. Eu me acho uma mulher de fé, mas assim como eu me acho de pouca fé. Como assim? Porque quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma passagem onde uma mulher está doente e ela toca apenas nas vestes de Jesus e Jesus sente a fé dela. Eu não tenho essa fé. Eu queria muito ter, mas eu não a tenho. E mesmo assim, eu me considero com muita fé. E eu estou aqui nesse processo de aprendizado, né? Como todos aqui. E então, eu decidi vir falar para vocês de uma outra coisa, que é a desesperança. E aí eu encontrei nesse livrinho aqui um pequeno textinho que diz assim: persiste e segue. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões de cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada. Ele aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada ofereceu, e os vermes se incumbem de anular o seu serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las. Na continuidade da tarefa, perde a colheita. Quantas vezes a gente está nesse patamar e a gente não consegue se perceber sem esperança? Quantas vezes a gente não consegue ver a desesperança do outro, que a gente mascara, apelida, tá com preguiça. Eu vou ler algumas coisas aqui e aí, né? Quem é que nunca teve desânimo e tristeza, né? Que é a desesperança. Quem é que nunca teve uma perda e um desprazer tão grande que causou um vazio emocional? Quem é que nunca desacreditou no mundo? Quem é que nunca perdeu o sono pensando ou nas coisas que já passaram, nas coisas vividas que poderiam que foram melhores, ou na ansiedade de olhar para frente e só ficar esperando de esperar? Vai dar tudo certo, fica programando 1.500 coisas de noite e madrugada dentro. Quem é que nunca teve essa mudança de humor, que ficou irritado ou ansioso demais? E isso tudo, o que nos faz? Nos baixa a energia, não é? Nos baixa a energia e nos passa cada dia, usa a palavra atolar-nos nas energias mais densas. Quer ver uma coisa? Quem nunca disse assim: hoje eu não vou tomar banho. Hoje eu não vou tomar banho, tá muito frio. Ou eu não vou pentear o cabelo, ninguém tá me vendo. Ou eu não vou fazer isso porque ninguém tá olhando. E quando tu vê, e aí a gente conhece pessoas assim,
hoje não escova o cabelo, amanhã não toma banho. Mas eu vou tomar banho pra quê mesmo? Isso não é desesperança? Esperança, desesperança. Ele não vê mais nada na frente dele que possa dar um ânimo, uma fé, uma luz. Nada que vá nutrir o seu coração ou a sua racionalidade. E aí eu vinha pensando, ainda bem que eu sou espírita, porque deve ser muito difícil pensar que tudo vai acabar ali. Aí fica tudo mais impalpável ainda, né? Vai acabar ali, então eu não vou mesmo. Tanto faz, tanto fez, tanto faz tomar banho, tanto faz ir trabalhar, tanto faz eu chegar atrasado. E isso vai baixando a nossa energia. E quando a gente baixa a nossa energia, nós deixamos chegar a nós, todos os nossos irmãozinhos também com essa energia mais densa, com essa energia baixa. E isso vai se tornando uma roda viva, né? Uma coisa puxando outra, vai puxando outra e vai puxando outra. E aí, essa combinação de fatores, e aí tem aqui nesse livrinho que diz assim, vou achar, vontade, pensamentos, sentimentos. Vontade, pensamentos, sentimentos. Aqui, esse triozinho aqui. E esse triozinho aqui dentro traz a energia mental. E a energia mental vai nutrir a nossa vida. E aí tu está me dizendo isso por quê? Porque a partir dessa energia mental a gente vai fazer várias coisas na nossa vida. E tudo esses fatores, lembra que eu li ali para vocês? Falta de vontade de tomar banho, desinteresse, falta de vazio. Isso tudo, essa combinação de fatores, a princípios psicológicos, que podem ser do ambiental, pode ser que tenha perdido uma pessoa, perdido um emprego. Perdi emprego, não vejo mais alegria. E aí tu vai indo. É um conjunto de fatores, né? Os biológicos, os comportamentais, né? Que tu vai relacionar com o teu comportamento, perdi emprego, aí o comportamento vai ser esse. E aí eu passo a trazer eles pro biológico também. E eu passo a ter outras combinações. E essas condições complexas têm um nome que a gente conhece bem, que é depressão. Esse conjunto de coisas que eu acabei de citar para vocês está inteiramente ligado, é uma descrição da depressão. E quantas vezes a gente aniquila ou ajuda a afundar mais o nosso irmão que está ali com uma palavra desestimulante, né? Quantas vezes a gente diz, não tomou banho, mas que isso? Que relaxado, não tomou banho, ou não isso. E aí eu não estou dizendo que é pra gente achar bom, mas eu me pergunto quanto isso vai ajudar ou abaixar o nível energético daquela criatura. Porque a gente vai pensar assim, mas eu não faço isso. Eu faço. Todo mundo sabe da historinha, eu conto sempre da historinha que em determinada época da adolescência eu não falava palavrão, mas eu tinha uns palavrões assim, corriqueiros, umas coisas bobas, mas que aquilo estava me irritando, porque eu sabia que era uma energia. E aí eu comecei, cada vez que eu falava nem precisava nem ser palavrão, uma palavra que eu achasse que fosse de energia baixa, eu rezava 10 Ave Marias. 10 Ave Marias e 10 Pai Nosso, não lembro mais. E até que eu extingui aquele padrão de vibração baixa. Agora, ultimamente, eu tenho uma das poucas coisas que me faz assim, é o trânsito. De vez em quando eu xingo. E aí eu lembrei disso e agora, né, cada vez que eu penso em xingar alguém que me corta a frente, dele Pai Nosso do Céu, né? Dele Pai Nosso do Céu. Porque eu preciso aprender a controlar as minhas energias.
eu tenho que ser racional. Eu preciso ter isso. Eu preciso controlar a minha vontade, meu ímpeto, para que ela se torne racional e aí eu redimensionar, redirigir a essa vontade para uma coisa benéfica. Não é fácil, mas ter essa energia baixa ou fazer isso é muito mais fácil do que ver coisas boas. Porque isso é o autoconhecimento. E autoconhecimento é parar e pensar no que eu estou fazendo. A gente para e pensa muito no que o outro está fazendo. Mas a gente pouquíssimas vezes para e pensa no que está fazendo. Porque aquilo é automatizado. Lembra que eu contei dos palavrões? Lembra que eu falei do xingamento de coisa? É tão automatizado que eu nem percebo. Eu tinha uma palavra que eu usava e era automático. E eu lembro que eu estava numa determinada escola e eu falava com nós. Vamos com nós, vamos com nós, vamos com nós. Pra mim aquela palavra era, vamos com nós lá. Até que um dia uma colega falou assim, vamos conosco. E ela falou uma, duas, na terceira vez. Eu falei assim, foi e era um misto de vergonha, de consciência que eu falei a vida inteira errado e é isso. O nosso dia a dia nos faz nos emaranhados nessas tristezas. É a TV que a gente liga e assiste coisas ruins. É o comentário com o vizinho e a gente, que coisa triste, né? Ai, coisa ruim. Hoje o tempo tá ruim. Não tô dizendo que o tempo esteja bom. Não tô dizendo que é sempre 100% bom. Mas o que seria de nós sem a chuva? Ai, é ruim aquele chuvarha. Tudo tem sua consequência. Eu também não tô dizendo pra gente passar a ser tipo bobo da corte, achar tudo graça de tudo. Mas a gente começar a racionalizar, começar a compreender o quanto nós baixamos o nosso nível energético. Quantas vezes somos nós os culpados? Porque eu também acho engraçado que a culpa sempre é do outro, né? Porque eu tenho um espírito obsessor que é ele. Mas aí quando tu vem do seu espírito, quem é que vai xingar ali no trânsito e quebrar a energia positiva? Sou eu. Em nossos hábitos diários que a gente sistematizou, que a gente tornou um hábito sem perceber. Então, isso se torna desesperança, que é o contrário de tudo aqui. É a desesperança. Por que vem falar da desesperança? Porque a gente tem tanta gente que está assim. Quantas vezes eu estou assim e não me percebo? Quantas vezes a gente não percebe isso na outra pessoa que está do nosso lado? E a convivência, e o dia a dia, e o estar 20 anos do lado da pessoa, ou é chato, com muita ranzinza, e tu não percebe que o teu irmão está doente, e tu não percebe que tu não agradece mais, nem pela comida, nem... A minha avó morreu com 96 anos. E ela até os 75, eu lembro dela subindo no telhado para consertar a telha, quando nós vimos a avó lá em cima. E aí ela caiu e quebrou. Ela não chegou a quebrar a perna, nada mais, ela machucou e ficou um tempo de cama. E aí a minha tia começou a cuidar dela, e aí a tia, na boca, dizia, tia, não faz isso, tia, não faz isso. Não, só que ela foi trevando, como a gente diz, né? Eu sou velha, vai indo. E aí chegou uma época da vida
que ela dizia assim, eu chegava assim, e aí, vó, como é que tá? A mesma dor de sempre, tá me doendo do mesmo jeito. E aquilo me incomodava muito. Eu dizia assim, vó. Aí chegou uma determinada época que ela disse, mesmo, eu disse, que bom, né, vó? E a avó olhou pra mim assim, como assim que bom, né? Que bom, tô achando que eu tô com a mesma dor. Não aumentou. Se tá com a mesma de sempre, nós já estamos com vantagem, né? Não aumentou a dor. Então já tá bom. Aí ela olhou e deu risada. E aí ela, pelo menos, ela começou a se queixar. Pelo menos pra mim, ela se queixava menos. Porque ela sabia que eu sempre ia ter alguma coisa. É isso. A gente não se percebe resmungão. A gente não se percebe sem esperança. A gente culpa a tempestade, o calo na mão. E não estou dizendo que isso é fácil. Não é. Mas nós estamos aqui para quê? Para a gente poder ter um melhoramento. E aí, vou ler aqui. E essas questões todas, gente, elas começam assim, mas elas... Porque a depressão também, deixa eu só terminar assim, eu esqueço, ela passa de um padrão de vibração para físico, como qualquer outra dor que fica no nosso corpo. E aí ela passa a ser físico. E aí tu diz, é só dizer que tá rezar e vibrar positivamente que tu vai sair de depressão. Não. Porque quando ela persiste tanto e ela passa pro corpo, ela passa a ser físico e químico. E aí tu vai precisar de medicação, sim. Isso é muito importante da gente dizer. E é muito importante da gente ter consciência disso. Porque às vezes a gente tá tão doente que a gente não quer nem se medicar. Eu não tô bem. Eu acho que tô bem. Todo mundo tá vendo que a gente não tá bem, menos a gente. Então também é importante dizer isso. E claro que a gente tem esses desequilíbrios emocionais, vem através do desequilíbrio emocional, vem através do estresse, vem através até geneticamente, um padrão familiar que pode ser. Eu tenho um amigo que ele não tinha o hormônio da alegria. Ele não sabia, ele não sentia alegria. Ele descobriu só depois de muito mais velho. E eu até hoje, eu penso assim, como é que será não sentir alegria? Ele não tem, aquele hormônio falta. E é a genética dele. Não é que ele era... A gente sempre achava... O irmão dele era muito alegre. A gente achava ele mais tristonho, assim. Ele era... Aí depois, não sei... Não me perguntem como, eu não sei. Ele descobriu isso. Então, tem coisas que é genética. Né? Tem coisas que é físico e a gente vai precisar dessa medicação. Sim. E eu sempre digo assim... Deus é tão bom que ele coloca pessoas que descobrem medicações pra gente. Porque isso também é ter esperança no outro. Que aí nós caímos lá no esperes, confiança em algo positivo, e não no esperar e que é só esperar. Porque só esperar de braço cruzado, até algumas coisas vão vir, algumas modificações vêm porque, né? A coisa vem vindo. Mas a gente precisa ter essas modificações partindo da gente. E aí, nesse mesmo textinho, eu não vou ler todo, mas eu leio essa primeira parte e agora uma última que diz assim: assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio. O aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes dos desânimos proliferarão persistentes no centro de nossas mais caras esperanças. No centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios, durante séculos e séculos.
Se a gente não tentar de novo, a gente nunca vai saber. E eu volto a dizer para vocês, não é fácil. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo. Mas quanto mais nós baixarmos a nossa vibração, quanto mais nós não tivermos o autoconhecimento, quanto mais a gente culpar o outro, mais difícil vai ser. Porque se a gente culpa o outro, não posso fazer nada, não é? A culpa é do outro. Eu tô desempregado, a culpa é do fulano que não me deu o emprego. Eu tenho um exemplo, uma pessoa queria que meu pai arrumasse um emprego para essa pessoa. Quando meu pai trabalhava, quando ele é aposentado. Meu pai disse que não teria como, né? Ele teria que se inscrever e ir lá e ver. Até hoje ele culpa meu pai de não ter um emprego. Mas quanto culpado é o outro pelos nossos atos? Quanto eu sou culpado? E eu era muito pequena, devia ter uns 5, 6 anos. E eu olhava para a pessoa e dizia, ele repetia aquilo com meu pai. Tu poderia ter feito. Ele disse assim, eu não podia, né? Era só tu ir lá. Não, mas tu tinha que me apresentar. Quanto é mais fácil a gente perder as esperanças na culpa do outro e realmente se configurar fazedor, vou lá, boto minha pastinha debaixo do braço, bato lá. O não eu já tenho, não tem, acredita? Não a gente já tem. Mas a gente faz isso e a gente não se compreende nisso. Todo dia a gente faz isso. Porque não ter esperança e ter desânimo é muito mais fácil. Não estou dizendo que não é, que é mais dolorido também, doloroso também. Ele dói mais. Mas como a culpa é sempre do outro, sempre dói por causa do outro. Não é por minha causa. Então, quando eu leio esse texto, que ele fala que a fé é mãe da esperança, é um convite para a gente ter esse raciocínio amoroso sobre nós mesmos, esse autoconhecimento, essa fé raciocinada, que ainda aqui fala, na fé raciocinada, divina inspiração de Deus, que desperta a fé de todos os nobres instintos, que conduzem ao homem ao bem. É essa fé e essa esperança que a gente precisa ter. A fé raciocinada, pensada, não a fé cega, que eu só tenho fé por ter fé, esperando que o outro faça por mim, mas esperando no confiar, no ter confiança de algo positivo, do ir em frente. E aí eu vou terminar com a leitura que diz: enxertia divina. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos da existência. Sementeia, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Às vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pela apropriado da árvore, pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. A luta espiritual em identidade de circunstância, o Senhor adota iguais normas conosco, agindo o conhecimento, a razão, a experiência, o pomicultor celeste
nos confere preciosos recursos da enxertia espiritual, vista com a nossa sublimação para a vida eterna. Cada novo dia tem uma experiência humana, recebe valiosos cursos para os resultados da presente encarnação te enriquecerem de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. Lembra que eu disse? Às vezes a gente não transmite isso. Eis, contudo, a árvore consciente, como independência de aceitar ou não os elementos renovadores com liberdade para registrar as bênçãos ou desprezá-las. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por 1000 modos. Hoje é uma palestra edificante de um companheiro, amanhã um livro de um amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante na senda. Se guarda, pois, o propósito da elevação, aproveita a contribuição dos céus, ilumina e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto te isola a mente, envolvendo de forças o carretel do egoísmo, o enxerto da sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes os recursos do espírito e a seiva que favorece a vida abundante. Então a gente precisa orar e nos vigiar. A gente precisa estar atento às pequenas coisas do nosso dia a dia, as coisas cotidianas que muitas vezes nos puxam para baixo, nos tiram a esperança. E quando nos tiram a esperança, nos tiram a fé também, não é? Então, eu agradeço, meus irmãos, por estarem me ouvindo. Muito obrigada.